Olá pessoal, me chamo Henrique Dantas, sou colaborador aqui do canal do professor Gilberto Fernandes e na aula de hoje nós estaremos vendo mais uma estratégia para se resolver circuitos elétricos. É mais uma técnicazinha que é bem simples, mas muito importante na hora da resolução de alguns tipos de circuitos, que é a transformação de fontes. Então, curtam esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Então, vamos para a aula de hoje. Bem, quando falamos de transformação de fontes, o que nós queremos? Nós, no caso, queremos transformar um tipo de fonte em outro tipo de fonte, em que, nesse caso, nós temos uma fonte de corrente e nós queremos transformar ela no circuito elétrico em uma fonte de tensão, ou vice-versa. Teríamos uma fonte de tensão e queremos transformar ela numa fonte de corrente. Então, para isso, para saber como essa transformação ocorre, eu trouxe aqui dois circuitinhos bem básicos e a partir deles, do equacionamento deles, nós vamos poder, então, identificar como é que essa transformação é feita. Inicialmente, nós temos aqui uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência chamada de R1 e ligado a esses dois terminais, nós temos uma carga, que eu chamei de RL, e por essa carga RL vai passar uma corrente fixa IL, certo? Já no circuito da fonte de tensão, o que nós temos? Nós temos uma fonte de tensão em série com uma resistência R2 e em série com a mesma carga RL, que também passa por ela a mesma corrente IL, certo? Então, a partir disso, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff a ambos os circuitos para poder, então, identificar quais são as equações que regem esses circuitos. Na primeira, nós temos o quê? Nós sabemos que essa fonte de corrente ela está fornecendo corrente para o circuito, no caso, tanto para R1 quanto para RL. Então, nós temos aqui o quê? Um divisor de corrente. Então, se eu fosse calcular a corrente em IL, nós iríamos utilizar aquela formulazinha que já foi vista nas aulas anteriores. Caso vocês não lembrem, vou estar deixando aqui o link na descrição desse vídeo, em que a corrente IL é igual a quem? A corrente total, I, multiplicado por quem? A corrente IL está passando em qual resistor? RL. Então, a gente vai pegar para colocar no numerador da fração o resistor que não é o RL, é o outro resistor, no caso, o R1. Então, o R1 fica no numerador. Isso dividido pela soma dos dois resistores, R1 mais RL, certo? Então, aqui nós temos a expressão da corrente IL para o primeiro circuito. Já no segundo circuito, nós temos o quê? Duas resistências em série e com a fonte de tensão, certo? Então, por lei de Ohm, quem é a tensão? A tensão é igual a quem? É a resistência, que no caso é R2 mais RL, pois estão em série, certo? Aqui, multiplicado pela corrente que passa pelo circuito, que no caso é IL. Ele está passando por todo o circuito, certo? Caso eu queira isolar IL, o que nós temos? Nós temos que IL é igual a quem? V dividido por R2 mais RL, certo? Então, nós temos duas expressões de IL, uma para cada circuito. Porém, como eu falei, o IL ele é o mesmo, porque estamos utilizando a mesma carga, estamos fazendo com que a mesma corrente passe por essa carga. Então, a gente vai igualar as duas expressões, certo? Porque o que é que a gente quer? A gente quer que essa transformação de fontes ela possa ocorrer de forma a não alterar o resultado final do circuito. Então, é uma transformação equivalente, certo? Por isso, a gente vai igualar as duas expressões. Quando a gente iguala, a gente pode olhar diretamente para o numerador e para o denominador. Olhando primeiramente para o denominador, o que nós temos? De um lado, R1 mais RL, e do outro lado, R2 mais RL. As duas expressões do denominador têm que ser iguais. Se RL é igual a RL, então, para que um lado da equação fique igual ao outro, R1 e R2 eles têm que ser iguais, certo? Então, para generalizar, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz com que R1 fosse igual a R2, que é igual a R, certo? Já olhando para o numerador, o que nós temos? De um lado, V tem que ser igual a, do outro lado, R1 vezes I, certo? Então, V tem que ser igual a R1 vezes I. Como R1 é igual a R2, que é igual a R, que a gente já determinou anteriormente, então, quem vai ser V? Vai ser RI. Essa expressãozinha, eu acho que lembra vocês alguma coisa fundamental, né, que a gente já estudou? Isso mesmo, a lei de Ohm. Então,
nada mais é, né, que essa relação é a própria lei de Ohm. Então, eu estou relacionando a tensão de um circuito com a corrente de outro circuito, certo? Por meio da resistência. E nesse caso aqui, por exemplo, o que é que a gente determina com tudo isso? Que se eu tiver uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, eu posso transformar essa fonte de corrente em uma fonte de tensão, em que agora a fonte de tensão vai ficar em série com a resistência, em que quem vai ser esse V? Esse V vai ser exatamente a resistência, certo? Multiplicado pela corrente I da fonte de corrente. Então, com isso, a gente consegue transformar de uma fonte de corrente para uma fonte de tensão. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tivesse esse segundo circuitinho aqui, da fonte de tensão, e quisesse transformar na fonte de corrente, o que é que eu faria? A fonte de tensão em série com a resistência se transformaria numa fonte de corrente em paralelo com a mesma resistência, né, o valor R, porque eles são iguais, a gente determinou, certo? E a corrente I, ela seria nada mais do que a tensão V dividido pela resistência. No caso, é só isolar I nessa expressão que a gente teria o valor da nossa fonte de corrente, certo? Em que seria a tensão da fonte de tensão do primeiro circuito, certo? Dividido pela resistência, certo? Então, com isso, a gente consegue fazer a transformação de uma fonte de tensão em uma fonte de corrente e de uma fonte de corrente em uma fonte de tensão. Então, essa é mais uma das estratégias, das técnicas de circuito que nós utilizamos, né, que é a transformação de fontes, que a gente vai estar utilizando bastante na resolução de diversos exercícios ao longo das próximas aulas. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima aula.